O convite é individual. Não fala com mais força para ele ou para ela. O convite é individual. Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o texto é muito conhecido, o texto é muito pregado, e o texto é muito, nós ouvimos muito falar do texto, porque o texto trata de um primeiro convite que Jesus faz na Bíblia. O texto trata de uma palavra liberada pelo próprio Jesus. Mas o que mais nos interessa é que quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos que evangelhos é anúncio de boas novas. Quando você ouvir alguém dizer evangelho, você está ouvindo dizer alguém está anunciando boa notícia. É por isso que os evangelhos trata da pessoa de Cristo. Você vai ver exatamente de Mateus a João, tratando exatamente da pessoa de Jesus. Durante 3 anos e meio, Jesus esteve aqui nessa terra, aproximadamente 3.000 anos atrás. Jesus veio para se cumprir o propósito a qual ele foi enviado. Qual era o propósito? Era da vida eterna e privilégio de salvação para mim e para você. Então, quando nós olhamos para este texto, nós vemos que o escritor desse texto chama Mateus, ou quem conhece por Levi, porque era normal dentro da tradição judaica ter 2 nomes, ou ser conhecido por aquele nome a qual ele era envolvido. Você vai entender o que eu estou dizendo. Quando nós olhamos para o texto, para o livro de Mateus, escrito aproximadamente 60, 70 anos depois que Jesus foi morto, ressuscitou e subiu ao céu e hoje está vivo para sempre. Este evangelho foi escrito, tratado para a pessoa do judeu. Por que isso, pastor Diego? Porque cada evangelho é direcionado a uma pessoa. O evangelho de Mateus é direcionado para os judeus. O evangelho de Marcos é direcionado para os romanos. O evangelho de Lucas é direcionado para os gentios. Os gentios são aqueles não judeus, aqueles que não são descendentes, não vêm da raiz judaica. Exatamente nós somos gentílicos e alcançados pela graça. Agora, quando nós olhamos para João trata de um evangelho singular, um evangelho único, um evangelho que abrange judeu, romano, gentil e também aqueles que já eram conhecidos como bárbaros, aqueles que viviam dentro das matas e das cavernas. Então João trata de uma especificação melhor a respeito de Jesus. Mas quando nós olhamos para este homem, nós vemos que Mateus ele era descendente de judeu. Mateus ele era publicano e cobrador de impostos. Mateus residia na Cafarnaum e trabalhava também na alfândega cobrando impostos. Mateus era um homem a qual tinha muita influência dentro de Roma. Por quê? Porque ele trabalhava sobre a tutela, sobre a responsabilidade de um homem por nome de Herodes. Herodes era um rei poderoso daquele tempo. Herodes era um rei que tinha muita influência naquele tempo. Então, quando nós olhamos para isso, não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de uma pessoa que aos olhos de muitos fazia parte da mesma laia do que Herodes. Só que eu já entro aqui liberando uma palavra para alguém. Herodes simboliza o mundo hoje e Jesus simboliza a graça. A palavra liberada é: porque o mundo não dá nada, Jesus dá tudo. Porque o mundo você não entendeu, eu vou repetir. Porque o mundo não presta, para Jesus vai se tornar algo de valor. Porque o mundo não dá valor, para Jesus vai se tornar algo de grande valor. Por que isso? Porque quando nós olhamos para Mateus, nós vemos que ele se converte a Jesus.
Quando Jesus chama ele a segui-lo, Mateus deixa tudo e começa a seguir Jesus. E por isso Mateus vai escrever exatamente a respeito de Jesus, direcionado para os judeus, porque Jesus também era judeu, veio da descendência de Judá. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos que com todo o texto ou toda a Bíblia, nós entendemos que o texto que nós lemos, ele tem um contexto, ele tem um início daquela fala, e todo o texto ele tem um meio daquela fala, e todo o texto ele tem um final daquela fala. Então você vai entender. Quando nós lemos o texto de Mateus capítulo 11, a Bíblia diz de um homem por nome de João Batista. João Batista estava no cárcere, João Batista estava preso. Por quê? Porque João Batista tinha, aleluia, sendo usado pelo Espírito para revelar o pecado oculto de adultério que o Herodes estava com a mulher do teu irmão. Todos conhecemos a história, e ele vai ser colocado preso após o período pascal, após o período que era colocado de importância para o judeu em Jerusalém. Eles iam decapitar João Batista, iam arrancar a cabeça de João Batista e levá-lo numa bandeja. Só que antes que acontecesse isto, o texto vai dizer que João Batista agora era filho de uma mulher por nome de Isabel. Agora entenda, nós entendemos que Isabel era prima de Maria, mãe terrestre de Jesus, era filho de Isabel, que era prima, acredito, de segundo ou de terceiro grau de Isabel. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que João Batista tinha um grau de parentesco com Jesus. O grau de parentesco era de segundo grau ou era de terceiro grau. Então isso levou que Jesus, cumprindo a Escritura, fosse batizado por João Batista, porque João Batista foi o precursor, foi aquele que deu início ao caminhada, preparou o caminho para Jesus chegar. Agora entende, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que João Batista está preso, João Batista está no cárcere. Agora entende comigo que quando ele vai estar preso, Jesus vai vir fazendo prodígios e milagres. Alguém vai entender isso aqui. Jesus começa a operar grandes milagres dentro de Jerusalém, e o texto vai dizer no capítulo 11, que o texto que nós lemos no versículo 2, e João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Agora entende, João ouviu falar, João ficou sabendo que Jesus estava lá fora operando milagre, João ouviu falar que Jesus estava operando algo sobrenatural no meio da nação, no meio de Jerusalém. Agora João começa a descrever, envia 2 discípulos, e quando ele vai enviar 2 discípulos, a Bíblia diz que a fala de João Batista foi e pergunta a ele se é ele que havia de vir ou se eu tenho que esperar outro. Agora pega isso, João Batista usa a fala de aleluia, usa uma fala de autoridade. João Batista usa, ele envia 2 discípulos, e a Bíblia diz que a palavra de João Batista foi, pastor Evanildo, pergunta a esse homem se é ele que havia de vir ou se eu tenho que esperar outro. Olha só a fala que João Batista ouve. Um versículo anterior diz que ele ouviu dizer que era o Cristo. Então, se ele ouviu dizer que era o Cristo, por que ele usou de uma tamanha autoridade para mandar perguntar algo a Jesus? Se o texto diz, e ouvindo João, que Cristo estava operando maravilhas, João vai dizer, vai até ele e pergunta se é ele mesmo ou se eu tenho que esperar outro. Ou seja, João estava esquecendo que o fato dele preparar o caminho não era o fato dele ser maior do que Jesus. Não, você não entendeu. João confundiu as coisas. Pergunta a esse
esse homem, se é ele que havia de vir. Agora entende uma coisa, olha a resposta de Jesus para João, olha a resposta do Messias para João. Existem algumas passagens, queridos, que Jesus não fala como homem, Jesus fala como Deus. Existem algumas passagens que Jesus, sendo o próprio Deus, como diz a Bíblia,